Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você se inscreva aqui no meu portfólio, tá bom? Todo o conteúdo que eu estudo, que eu estou trabalhando, que eu estou pesquisando, eu posto aqui os meus estudos para vocês também, né, ficarem antenados aí no que a gente está trabalhando, tá bom? E me siga também lá no LinkedIn, tá bom? Felipe Matos, ok? Vou ficar muito feliz em ter você aqui no LinkedIn para a gente acompanhar as publicações um do outro e também conversar aí, pode me mandar uma mensagem, tá bom? Eu vou estar à disposição aí para você. Bom, no vídeo anterior, né, a gente viu alguns comandos básicos do SAS Studio aqui, né, da linguagem SAS, mas o que acontece depois que eu iniciar novamente a minha máquina, e se eu quiser ver, por exemplo, esse código aqui, o procprint, né, o que será que acontece? Você vai ver que ele vai falar o seguinte, ó, library projects is not assigned. A gente já viu esse erro lá no começo anterior. Por quê? Quando você encerra a máquina, né, do SAS Studio, você encerra também as execuções, né? É igual a gente já viu isso muito aqui também nos vídeos de Python, né? Quando você começa a programar, e aí você declara variáveis, você faz visualizações, você faz análises. Quando você volta e você executa os códigos finais do seu programa, você vai ver que vai dar um erro. Ele vai provavelmente falar que a variável ela não existe, que o dataset ele não foi encontrado. A mesma coisa que para o SAS, né? Então ele tem uma memória local, digamos assim, né? Quando você está programando, né? Então, o libname que a gente declarou, né, a pasta projetos, ela não existe aqui por enquanto para ele, né? Então ele não sabe, embora a gente tenha escrito esse código, a gente tem que executar novamente. Então, ó, se eu executar novamente aqui, ele vai falar, ó, foi declarado com sucesso. E aí, por exemplo, aqui lá lib projects, né? Então, se eu peço agora também o comando, ele vai declarar, porque agora sim ele tem aqui de fato, né? Quando eu venho o procprint, né? Eu tenho agora de fato o resultado que eu quero. Por quê? Porque sempre tem que declarar antes, tá bom? Pasta ali que você queira, para que ele entenda, tá bom? O que você está querendo. Então, hoje a gente vai fazer um relatório gerencial, né, utilizando outros comandos aqui. Enfim, a gente vai gerar um relatório, né? E nada mais é do que um relatório de frequência, né, que nós vamos fazer. Então, a gente quer saber, por exemplo, quantos jogos por gênero a gente tem, quantos jogos eu tenho por plataforma, quantas cópias eu tenho para cada jogo, né? Por exemplo, se esse jogo funciona em mais de uma plataforma, se a gente vai encontrar esse jogo em mais de uma plataforma, por exemplo, aqui no procprint, né? Deixa eu voltar aqui com os meus results. A gente tem que alguns jogos, né? Deixa eu ver aqui algum deles. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá difícil encontrar aqui no olho, né? Aqui, ó, por exemplo, Red Betrayal, né? Ó, ele é um jogo de gênero aventura e ele tem tanto para Nintendo quanto para PS, né? Que seria aqui PlayStation, né? Nintendo, PlayStation. Enfim, e, ó, mostra a data de lançamento e o preço é o mesmo, só que a plataforma é diferente, né? Então, isso vai ser possível observar com o relatório gerencial, ok? Bom, então, para fazer a construção, por exemplo, da tabela de gênero, né? Que nós queremos, o que eu vou fazer? Eu vou dar um proc, que é um procedure, né? Então a gente já viu esse comando anteriormente. Toda vez que nós quisermos fazer uma consulta, que nada mais é que um procedimento, a gente utiliza o proc, né? Eu quero ver a frequência, né? Ou seja, o FREC, que é o quê? É a FREC procedures one way to one way frequency or and contingency tables, né? Então ele vai ver ali a frequência, né? Das tabelas que nós quisermos, né? E alinhado a procfrec, a gente tem que falar qual dado, né? Então a gente vai utilizar o data, como nós vimos anteriormente, projetos, qual tabela, né? Cadastro produto. E aí temos que utilizar o comando table, né? Por quê?
que é o comando table, né? Ó, ele fala aqui que o table statement request one-way to one-way frequency across tabulation tables and statistics for those tables, né? Então, ele é um comando opcional, mas ele fala que se a gente omitir esse comando, né, o procfrec ele vai gerar one-way frequency tables for all data set variables that are not listed in the other statements, né? Então, o comando table aqui nada mais é daqui para a gente setar, né? Setar, como diz na documentação ali, setar as nossas variáveis que nós quisermos, né? Gerar as frequências. Então, aqui eu quero o gênero, né? Que é o que a primeira coisa que ele pediu para a gente ali no relatório, né? Então, run e que eu vou seguir a minha sintaxe, né? E aqui a gente tem o gênero, que é a aventura, ação, esportes, outros, terror, tem a frequência, né? Que ele aparece ali no nosso dataset. Tem o percentual, ou seja, os jogos de gênero aventura correspondem a 29,60% da minha base, né? Sendo que aqui o maior percentual da minha base é jogos de gênero de ação, né? Que é a maior frequência. Então, ó, a gente já está começando a ver bastante estatística descritiva, né? A gente está começando a explorar a nossa base. Aqui ele dá a frequência acumulativa, ou seja, os jogos de ação somados com a aventura vai me dar uma frequência acumulada de 307. Até o final aqui, que é outros mais terror, né? Que dá a frequência acumulativa de 500, que a gente sabe que nessa base a gente tem 500 observações. E o mesmo vale também para percentual cumulativo, né? O cumulative percent, ou seja, os jogos de aventura com ação correspondem a 61,40% da minha base, né? Então, isso até chegar no 100%, tá bom? Então é isso que ele retorna para a gente, né, com o procfrec. Basicamente uma tabela de frequência, né? Um procedure frequency, digamos assim. E aí, para a gente ser mais específico, né, ele pediu quantos jogos eu tenho por plataforma e quantas cópias, né, também, que seria, no caso, o nome, eu tenho para cada jogos. A gente não precisa ficar fazendo um procfrec para table gênero, depois para table plataforma, depois para table nome. A gente pode fazer isso, né? Eu vou copiar aqui embaixo e colocar aqui, ó, gerando o relatório para todas as variáveis, né? E fecho aqui o meu comentário. Eu posso colocar aqui gênero, depois ele pediu para plataforma, e depois ele quer saber quantos cópias ele tem para cada jogo, né? Então eu vou colocar o nome, porque o nome vai se repetir ali, né? Em cada observação que eu tenho, tá bom? E aí eu dou um run aqui. E aí eu tenho o que a gente já viu anteriormente, agora eu tenho aqui por plataforma, né? Ou seja, eu vejo que o PlayStation corresponde a 43% da minha base, ou seja, é a maior plataforma de jogos aqui que nós temos, né? E a gente vê que ele corresponde a 68% pelo cumulativo, né? PC, Nintendo e PlayStation, né? E a gente vê que seguido dele tem o Xbox, né? Corresponde a 32% da base, então a gente vê que a briga maior aqui é pelo PlayStation e Xbox, né? Nessa parte aqui de jogos. O PC aqui, tadinho, tem apenas 49, aparece 49 vezes, ele corresponde a menos de 10% da nossa base, né? E aqui embaixo a gente vê, né, que a gente pegou também a frequência por cada nome, então a gente vê aqui Assassin's Dead, Anamnesis, realmente o Silent Hill eu conheço, esse jogo já joguei, de fato, The Watcher, eu já joguei The Witcher, mas não conheço esse aqui. Overwatch já vi também, Dragon Space também, e acho que são esses mesmos que eu já vi. E aí ele mostra aqui também, né, essas mesmas variáveis, então é bem padrão, né, agora por nome, né, enfim, já respondemos bastante coisa utilizando apenas um procedure, né, que é o procedure frequency. Mas aí
para ser mais específico com relação à quantidade de categorias que cada variável temos, a gente pode utilizar o comando nlevels, né? Ou seja, se eu utilizar aqui o nlevels, é o quê? Olha só o que eles falam aqui, né? nlevels. Displays the number of variable levels table, which provides the number of levels for each variable named in the table statements, né? Então, o que nada mais que eu recomendo também, falando nisso, tá? Que vocês tenham a extensão do Google Tradutor, se vocês não têm ali um inglês muito bom, né? Se vocês não entendem muito bem, ó, o que ele fala? Exibe a tabela, número de níveis de variáveis, que fornece o número de níveis para cada variável nomeada nas instruções tables, né? Nas instruções de tabelas. Então, aqui, eu rodando o código agora com o label de nlevels, ele me mostra que a quantidade de níveis que eu tenho para cada variável que eu tive, né? Em quantos níveis eles estão, né? Ou seja, gênero está em 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Plataforma, 1, 2, 3, 4 níveis, né? Que eu tenho. Níveis. Nome, eu tenho 41 nomes aqui. 41 níveis, né? Da variável nome, tá bom? Ele dá até um alerta aqui, ó, do lado. Deixa eu ver se o warning aqui. Assuming the symbol and levels was misspelled as N11, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas o importante deu certo aqui o nosso código, né? Enfim, se desse algum erro gráfico, a gente provavelmente para e dá mais uma olhada. Bom, e aí, o último pedido que ele nos dá aqui é o seguinte: a quantidade de jogos que eu tenho de lançamentos, né? Ele precisa saber disso. A quantidade de jogos que ele tem de lançamento. O lançamento que ele está considerando é a data ser depois, né, posterior a junho de 2016. Então, como é que nós faríamos isso? Para criar uma nova observação, a gente tem que utilizar agora não mais o, não mais o, meio que o usual, né? A gente vai criar uma variável chamada lançamento, claro, dentro do SAS, e a gente vai colocar se o jogo for lançado depois de 2016, ou 0, caso contrário, né? Então, 1 é verdadeiro, 0 é falso, né? Então a gente já começa a ver também aqui condicionais, né, dentro do SAS. Então vai ser 1 se foi lançado depois de junho de 2016 e 0 caso contrário. E é uma espécie de condicional, claro. E para criar esses dados novos, a gente vai indicar, né, o nosso comando data. Então agora a gente sai de procedure, que basicamente é consultas, né, e vamos entrar em manipulação. Em manipulação, nós podemos utilizar data, né? Ou seja, a gente begins a data step and provides name for any output SAS datasets, views or programs, né? Então aqui de fato a gente vai começar a fazer alterações, né, na nossa base. Eu vou colocar aqui data lançamento, onde ele vai setar essa informação, né? Que é o que? Reads an observation from one or more SAS dataset. Ele vai pegar informações de algum dataset, né? Como ele fala aqui na documentação. E qual é esse set? Está dentro da pasta projetos. Opa! E qual é a minha base? Cadastro de produtos. E aí, né? Tendo tudo isso já feito, eu vou dar um enter aqui e eu vou falar para ele, olha, se, né? O que é o if aqui para ele? Execute a SAS statement for observations that meet specific conditions, né? Então, se data for maior que 2016-06, por que que eu coloquei dessa forma, né? Porque na nossa base, o formato tá assim, ó, tá? Tá desse jeito. E se a data for maior que 2016 do 6, né? Então eu vou utilizar o then, que é o quê? Se a condição especificada na cláusula if está de acordo, né? Então ele executa
né? O SAS executa essa observação, tá bom? Então é isso que basicamente ele fala aqui. Então, then, lançamento é igual a 1. Se não, o comando se não é o else, né? Ou seja, a gente vai usar essa combinação com o if e o then statement, né? Para dizer, olha, se a condição do if e then não foi realizado, então o lançamento é igual a 0, né? Ele não é ele não é um jogo de lançamento, tá? E com isso a gente tem o run e roda aqui a nossa sentença, tá bom? E aí eu vou dar um executar aqui e ele já aparece aqui as minhas colunas, né? Opa, ó, ele aparece a coluna número, a coluna nome, gênero, plataforma, data, preço, lançamento. E aí aqui do lado eu tenho se foi depois de 2016 do 6, né? Nesse caso aqui foi no mês 10, então é uma data anterior mesmo. Ele fala que é lançamento, igual a 1, né? Se não, ó, esse aqui 2014, ele fala que é 0, né? Então não foi um lançamento, tá bom? Isso aqui para minha base inteira, né? Então você vê que realmente aqui a nossa nova variável, de fato, ela está aqui funcionando. Bom, e aí se você fizer um proc print, né, agora novamente, você vai fazer com o projeto cadastro produtos, né? Não, você vai fazer agora com, ó, vamos testar aqui, por exemplo, vamos ver o que acontece. Vou trazer esse mesmo data aqui, vou executar. Ó, calma, mas cadê a minha variável, né? Na verdade, você não acabou de criar um novo dataset com lançamento? Então aqui no lugar de data, né, C projetos.cadastro produto, você vai lançar a variável lançamento aqui que você está utilizando, tá bom? Ó, já até apareceu aqui. E aí quando você faz isso, você vai ver, além do seu dataset que já existia, você vai ver ali, de fato, a transformação que aconteceu, que é lançamento, está aqui na nossa coluna, tá bom? E isso para as 500 observações que a gente tem, ok? Então, agora, ó, você vê que a gente já tem novos tipos de datas, né, que nós vamos agregando aqui dentro, ok? E para a gente ver a frequência, né, agora é o seguinte, a gente tem o proc, frec, né? Qual é o meu data agora? O meu data é lançamento, table é table lançamento, né, também. E aí eu dou um run aqui, vamos ver se vai funcionar. Opa, statement is not valid or it used of proper order, né? Então deixa eu ver o que aconteceu. Lembrei um negócio, pessoal. É, a gente acabou cometendo erro porque o nome do dado agora vai ser lançamento, né? E eu utilizei também esse nome na variável. Então é melhor a gente colocar aqui na parte de data, é, análise lançamentos, tá? Vamos fazer dessa forma aqui. Aqui análise de lançamentos. Vamos ver aqui que vai dar certo, se vai dar certo. Deixa eu executar esse código aqui. Pronto, deu certo, né? Análise de lançamentos. Então tá aqui. E agora, deixa eu ver se realmente agora aqui vai dar certo. Aqui o nome do data agora é análise de lançamentos, né? E table lançamento. Vamos ver se vai dar certinho. Não, ainda continua dando erro. Vamos ver por quê. Bom, pessoal, tava vendo que o meu erro, na verdade, eu tava colocando tables recebe, né? Então esse comando aqui ele não exige, né, essa função. Então eu tava fazendo esse erro aqui e nem me percebi. Então aqui o procfrec, ó, ele vai ser o data, né, análise de deslocamento. E repara o seguinte, aqui eu utilizei table, né, mas também eu consigo fazer esse mesmo resultado com tables, tá? Quando a gente quiser ter mais de um
de uma declaração, por exemplo, tables aqui, ó, né? The table statement requests one-way to one-way frequency in cross-tabulation tables, né? Então é quando for mais de uma, tá? Ou seja, se eu rodo aqui, ele também vai trazer o mesmo resultado ali que eu tive, tá bom? Então aqui, para ver essa frequência, né, do lançamento que a gente criou, a gente dá um results aqui, a gente vê que o 1, né, que era o lançamento, ele corresponde a 40% dos jogos que nós temos, né? Então 40% da minha base é formada por jogos de lançamento, né? Então tá aí o nosso primeiro relatório, né, que nós temos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, comenta, compartilha, tá bom? E até o próximo.